Bom, vamos começar com a afiação da faca número 5 com as pedras japonesas. Eu tenho aqui duas Naniwa Shosera, são pedras muito rápidas e muito duras, uma de grão 3000 e a outra de grão 800, ou seja, uma média e uma fina. Eu vou começar a afiação pela média e passando para a fina, né? Só para lembrando, para quem não sabe, quer dizer, a numeração tem a ver com o diâmetro do grão que é aglutinado aqui. Essas pedras são pedras sintéticas. Quer dizer, quanto menor o número, menor a quantidade de grãos que passam por uma determinada peneira, então maior é o grão. O grão mais fino é o grão de uma pedra com número maior. Bom, vamos lá, vamos começar com a de 800. Uma coisa interessante é que a grande maioria das pedras que a gente chama de waterstone são pedras onde você deve submergir a pedra em água, né? E não é o caso dessa pedra. Essa pedra não é uma pedra para ser submergida em água, muito pelo contrário, essa pedra especificamente é uma pedra que não deve ser submersa em água porque corre o risco de danificar a pedra, até provocando rachadura na pedra. Essa é uma pedra chamada Splash and Go, ou seja, a gente dá um splashzinho de água nela, que o objetivo principal é evitar que haja acúmulo de sedimento, detrito da própria afiação e para que não se eleve muito a temperatura no momento que eu estou fazendo a afiação. Essa faca aqui tem um ricaço, essa partezinha da lâmina que não tem fio, que ela não é desbastada, é uma parte traseira da lâmina. Esse ricaço não deve ter contato com a pedra, ele não é afiado, então o início da afiação é a partir do ricaço. O ângulo é o ângulo que eu considero que deveria, para esse tipo de faca, é um ângulo, isso não é uma faca de aço macio, logo ela não tem um ângulo muito fino. E vamos começar, vamos ver se esse ângulo está adequado, vamos partir aqui, ver se está... Ok. É muito importante que a gente mantenha o ângulo de afiação. Esse movimento aqui não é um movimento assim, tão simples, você tem que se acostumar com ele, de tal maneira que você não sofra ao fazê-lo, para que você consiga manter o ângulo de afiação. A mudança de ângulo de afiação é mais prejudicial à afiação do que um ângulo incorreto. Se você escolher um ângulo que não é o melhor ângulo para a faca, mas que conseguir manter aquele ângulo no processo inteiro, é melhor do que você ficar mudando o ângulo à medida que você está passando. Se a cada passada você fizer um ângulo diferente, ao final você não vai ter uma faca afiada, você vai ter uma faca cega, vamos dizer assim. A quantidade de vezes, a quantidade de passadas que você faz depende muito do tipo de aço que você está trabalhando, do tipo de aço da faca e do tipo de pedra. Essa pedra especificamente é uma pedra rápida, dá para ter resposta rápida. E aquilo que eu estou passando a mão e procurando é ver se já tem uma rebarba pedra. Rebarba é o resultado da afiação da lâmina que é jogado para o outro lado. Quer dizer, quando ele joga para o outro lado, você passando o dedo, você vai sentir essa rebarba. Quando a rebarba já estiver sensível por toda a lâmina, está na hora de você
trocar de lado. Algumas pessoas preferem trocar de lado, fazer a fiação do outro lado assim. Eu não sou ambidestro, mas eu prefiro trocar de mão. Eu me adapto bem à troca de mão. O movimento é um movimento igual. Para mim faz mais sentido. Mas a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade de trocar de mão, então elas invertem o sentido da faca. É importante prestar atenção que eu, na verdade, faço movimento nas duas direções, mas eu faço pressão quando eu estou puxando e não faço pressão quando eu estou devolvendo, indo, né? Então com pressão, sem pressão, com pressão, sem pressão. Essa é a maneira certa de afiar. Um pouquinho. O ângulo, como a faca é curva, o ângulo que eu faço no braço ao final, na ponta da faca, é distinto. Eu tenho que levantar um pouco o cotovelo para poder afiar melhor a ponta da faca. Ok. Depois que eu conseguir a rebarba dos dois lados, eu vou só passar aqui como se fosse passando num estrope levemente, só para tirar a rebarba. E vou mudar de pedra. Ok. Tecnicamente eu já afiei a faca e eu agora vou apurar essa afiação e polir o fio. Veem que o som da afiação é completamente diferente. Essa pedra é uma pedra muito mais lisa, por ser uma pedra mais fina. Esse tipo de pedra dura, rápida, como são essa dupla de pedras da linha Chaucera, são pedras recomendadas para
facas duras, como normalmente são as facas japonesas. Essa faca aqui é exatamente o oposto, isso é um aço inox bem macio. Se for pegar no índice de dureza, né, índice Rockwell, que é o índice usado para medir a dureza do aço, o Rockwell, basicamente em aço utilizado para facas, ele roda de perto de 53, 54 até hoje em dia 66, 67. As facas ocidentais, as facas francesas e alemãs, que são as facas da culinária de alta gastronomia ocidental, são facas que são normalmente 57, 58 de dureza. Já as facas japonesas são uma dureza acima de 60, 61, 62, chegando até em alguns poucos casos a dureza 66. Essa diferença de dureza se traduz na possibilidade, quanto mais duro, mais fino pode ser o fio. Então, o aço duro permite facas muito finas, de fio, de ângulo de afiação muito curto, ângulos de 7 graus. Mas são facas normalmente a dureza também associada à baixa resistência do material, ele, na verdade, ele quebra com mais facilidade, né? Então, as facas mais duras precisam de mais cuidado. Deixa eu dar uma lavadinha nessa faca antes de eu acabar o uso dela aqui. Aqui. Ficou tudo sujo dessa fiação. Estou sujando a faca, o cabo da faca. Bom, agora vamos só passar essa faca num stroke. Eu boto uma olhada, escorrega. Eu boto esse tubo plástico para proteger o stroke. É só para alinhar o fio, né? Não é para o sentido, é só fazer alinhamento, não tem mais nada de afiação aqui. Essa faca estava em perfeito estado, a gente só tirou o fio, né? Passando no tijolo, então vamos testar para ver se a gente conseguir uma boa afiação com ela. Perfeito. Acho que está como céu de fábrica.